te agradecer, não é? Porque não sabe, estás aqui a falar um bocadinho sobre estas questões, não é? E como também já não te vejo há muito tempo, já agora eu ia te pedir para te apresentares e dizer o que é que estás a fazer agora. Então, pronto, eu acabei a minha licenciatura em Economia e agora estou a estagiar no BNP e estou a fazer o mestrado ao mesmo tempo. Então tem sido assim Ah, um bocadinho agitado, um bocadinho agitado. mas está a Olha, correr bem. traduz lá porque pode estar depois a assistir jovens que não percebem o que é isso do BNP, portanto explica lá um bocadinho. Pronto, eu estou na parte de Sales Assistant, na equipa dos bónus, das obrigações. Pronto, e o nosso trabalho é um bocadinho. Os sales fazem a compra e venda de obrigações e nós temos que bocar as trades e alocar de acordo com o que o cliente pede e pronto, e entramos em contacto com o cliente e utilizamos já diferentes plataformas e tudo mais. É giro. Isso é que é um banco? Sim, sim. É um banco mais europeu do que, mas já está em vários sítios internacionalmente. No teu caso, no teu dia a dia, é necessário tu falares inglês? Sim, todos os dias. Então, e como Porque é nós que é essas? falamos muito por e-mails e chamadas e o inglês acaba por ser a língua que todos falamos, né? Mas os colegas e tudo mais falamos em português, mas depois há colegas que são estrangeiros, então falamos em inglês e assim. E é o teu primeiro ano que estás lá? Sim, estou há 2 meses, comecei em agosto. E Vai foi a ser. tua primeira opção em termos de trabalho? É assim, eu queria, agora como tinha acabado a licenciatura, queria experimentar alguma coisa mais na minha área. Candidatei-me a vários sítios e este foi o que foi aceito. Depois de ter lá entrado, foi aceito noutros sítios, mas acabei por nem ir a nenhuma entrevista, nem nada, como já estava ali, não fui a mais sítio nenhum. Disseste aí uma coisa engraçada, que é tu acabaste a licenciatura, candidataste a vários sítios e pelos vistos foi muito fácil. Conta lá como é que é isso, porque atualmente diz-se que é muito difícil, não é? Quem acaba uma licenciatura não tem logo assim É emprego, não é? verdade. É assim, através da faculdade, a faculdade em si divulga sempre muitas opções de trabalho e vagas e tudo mais, só que sou um bocado excluída porque apesar de tudo não tive assim uma grande média de licenciatura e acabo por, pronto, as pessoas que têm melhores notas entram sempre nesses estágios associados à faculdade. Este estágio eu encontrei através do LinkedIn e todos os Uau! estágios que eu me candidatei foi pelo LinkedIn porque, pronto, tem já a descrição das profissões, é outro tipo de contacto entre as pessoas e tudo mais. E este fiz logo um teste online através do LinkedIn, depois foi as entrevistas e tudo mais. E pronto. É diferente Fantástico! do processo da faculdade, quando é a relação com a faculdade. Já agora é assim, Diferente. que faculdade é que, onde é que tu estavas? Estava no ISCTE. A minha média é 13, acabei a licenciatura com 13. Ok, e mesmo assim Não, conseguiste logo não é arranjar uma assim. data de coisas. Pois, é isso. Ok. Só que as vagas associadas à faculdade é sempre o mais difícil porque eles priorizam por médias, então aí somos um bocadinho excluídos. E como eu também já tinha feito outras coisas fora da faculdade, nestes outros tipos de vagas acabam por dar mais valor a isso do que à média, foi o que eu senti. Disseste aí uma coisa super importante, que em Portugal também não é muito usual os jovens irem fazendo a licenciatura e trabalhando em simultâneo. Foi aquilo que eu percebi, tu foste trabalhando Sim, enquanto sim, foste estudando. Explica lá sim. como é que tu conseguiste, porque a nossa carga É horária é assim, muito alta. não é fácil, não digo que seja fácil, mas dá para fazer. Acho que é preciso um bocadinho de organização e às vezes pôr de parte certas coisas para conseguir fazer outras. Porque já trabalhei no primeiro ano de licenciatura, trabalhei em part-time no continente. Pronto, e como é um trabalho que não exige nada de. Pronto, não cansa a cabeça, digamos assim, é muito sistemático. Quando vens para casa estás pronto para fazer outra coisa. Às vezes vinha era muito tarde e já queria ir dormir, depois ia cedo. Então tinha que ser nos poucos espaço de tempo que tinha que rentabilizar para isso. Agora, com o mestrado e com o estágio tem sido mais difícil porque primeiro os estágios são das 8h30 às 5h30 e nem sempre chego a casa a horas, por exemplo, em trânsito e tudo mais, e quando é para estudar já a cabeça já não dá e já Ok. não há muito mais tempo para outras coisas, é mais difícil de gerir tudo, mas faz-se. Mas sendo assim, como é que tu consegues ir às aulas? Tens aulas à noite? Não, eu agora não estou a ir às aulas, estou a estudar por mim própria. Uau! Isso é possível fazer? Não é, é mais ou menos. Tenho que.
Pronto, tenho colegas que me mandam os exercícios das aulas e vou perguntando o que é que eles fazem em cada aula para também estar a par, e quando precisar de alguma coisa mando e-mail aos professores, eles respondem sempre, são super prestáveis e tudo mais. É Fantástico. só estudar sozinho, pelos livros e tudo mais. Quer dizer que és muito disciplinada, é isso? Sim, tem que ser organizada, mas A tua vontade muito disto trabalhar tem a ver com o facto de tu já vinhas a trabalhar, ou porque tu achas que é muito importante, ao fazeres uma licenciatura e mais ainda um mestrado, teres experiência deste mercado de trabalho? É um bocadinho pelos dois, porque quando se começa a trabalhar eu acho que depois é difícil parares, porque sentes que perdes a independência e começas a ganhar o teu dinheiro e passar assim do nada. Depois também pela parte da experiência, não é? Acabei a licenciatura e estou a fazer um mestrado, não queria depois acabar o mestrado sem ter qualquer experiência, sem saber o que é que gosto mais ou menos, ou experimentar mesmo algo relacionado com a minha área também. Okay. E Este teu surgiu esta estágio, oportunidade. excelente. E este teu estágio vai ser até quando? Qual é a duração dele? É de um ano, este aqui é de um ano. Quer dizer que vais acabar só nas férias, até um ano inteiro a estudar ao Sim, mesmo próximo. tempo, é isso? E estavas a dizer que foi na tua área, mas a tua licenciatura é de quantos anos? Minha licenciatura foi de 3 anos. Mas quando tu disseste, agora quando procurei estágios, procurei que fosse mais na minha área. Para ti a área era em relação a quê? Sim, eu tirei economia. Pronto, estava a procurar algo na área da parte de economia, gestão, finanças, mais na parte, pronto. Porque como o que eu trabalhei antes era um part-time, só nas explicações de matemática que também dei, não é propriamente relacionado pronto, com a minha licenciatura, né? Assim já é mais focado também para perceber se quer continuar nesta área ou se pretende mudar. Boa. Olha, e o teu mestrado, já tens ideia o que é que vais fazer na tua dissertação ou não? Sim, a cadeira assim que eu gosto mais é crescimento económico, então estou assim mais para essa área. Ainda não sei ao certo, mas sei que vai ser assim na parte do crescimento económico. Fantástico. Olha, e já que estamos a falar do teu curso, diz uma coisa, tu quando entraste para a Economia não entraste logo para a ISCTE? Não, não, não. Eu não entrei em nenhuma faculdade pública, então fiz um ano na UAL, em Lisboa, na Autónoma, e depois pedi transferência para o ISCTE. Aquilo é um processo de pedir a papelada toda e esperar se conseguimos ou não fazer a transferência, porque também conta as médias. Pronto, depois tive sorte de conseguir entrar no ISCTE e tive equivalência de quase todas as cadeiras do primeiro ano, que também foi bom. Uau! Só tive que repetir umas 4, pronto, 2 por semestre, o que foi bom. E então acabei por não perder sequer nenhum ano, também foi um bocadinho de sorte, não é? Mas, sim. Mas Foi há sorte. muita gente que faz, ou mesmo a mudança de curso, passam de finanças para economia, porque é mais fácil, a de gestão para finanças, porque há essa facilidade depois dentro da faculdade de mudar. Achas mais fácil mudar dentro da própria faculdade entre cursos ou como tu fizeste, entraste numa faculdade e depois pediste transferência? Por entre curso é mais fácil. A minha, há a questão deles podem não aceitar, pode não ter equivalência, porque é um processo que demora muito tempo. Eu soube que entrei em setembro e só tive equivalência das cadeiras no final de novembro. Por isso eu não sabia em que ano estava aqueles 3 meses. Então foi assim um bocado demorado. Mas começaste a Portanto, assistir colegas às aulas fizeram. ou não? Sim, sim. Só E que não sabia a coisa. A senhora da secretaria que me ajudou e disse: esta partida tem equivalência, vai aos de segundo ano. E eu comecei a ir aos de segundo ano, mas foi olha, assim. Não já sabia agora, bem o que é que ia acontecer. porquê quiseste mudar de uma para a outra? Porque eu acho que, apesar de tudo, a faculdade conta imenso quando vamos para o meio de profissional. E cada vez me apercebo mais disso pelas conversas que há dentro, pronto, do próprio banco e tudo mais, que associa-se o nome da faculdade, o aluno, da faculdade a que o aluno vem, a ser mais ou menos competente em relação a outra faculdade. Por muito que eu às vezes acho que até não seja correto, porque já estive nas duas, mas sei que isso está muito associado e se tiver essa oportunidade, acho que como tive a oportunidade de mudar, achei que era melhor para mim e também para o meu futuro profissional mudar. Mas por acaso disseste uma coisa engraçada, que é que tu passaste pelas duas e achaste que a outra também era exigente, é isso? Ou seja, notaste muita diferença de uma para a outra ou nem por isso? Assim, é diferente, acho que as pessoas têm mais vontade de aprender, por exemplo, no ISCTE.
senti que as pessoas são mais interessadas. Isso é uma coisa que eu por acaso notei muito, mas em termos de professores, de qualidades dos professores, não senti uma grande discrepância, como às vezes falam. Uhum. Para mim, acho que não. As turmas, aliás, são mais pequenas, até acabas por os professores serem mais próximos dos alunos e tudo mais, o que é bom em certas situações. Muito engraçado e da tua parte, explica-me lá tu, porque não é habitual também num jovem que ainda não acabou a licenciatura ter recorrido ao LinkedIn. Como é que tu descobres esta rede e começas por aí? Como é que tu encontras um estágio quando a tua própria Sim, faculdade, e este é muito conhecido de facto por arranjar estágios e trabalhar sim, muito sim, esta sim. parte de empregabilidade, mas quando tu percebeste que a tua média se calhar eles não te iam ajudar muito, tu decides ir para o LinkedIn. Explica-me. Assim, eu acho que o LinkedIn também já começa a ser mais popular, pronto, dentro das faculdades e no próprio. No início havia um bocadinho aquele receio e tudo mais, e agora já começa a ser um meio muito mais aberto e as pessoas já não têm tanto receio de ir procurar trabalho no LinkedIn e o que quer que seja. Eu acho que ao não me destacar pela média, destaco-me noutras coisas por fora da faculdade que me fazem destacar os meus colegas, não é? E no LinkedIn, como há espaço para as nossas candidaturas, porque às vezes as candidaturas através da faculdade são muito limitadas pela média e por atividades internas à faculdade, o LinkedIn dá um bocadinho de espaço para pôr as coisas por fora, mostrares um bocadinho mais das tuas capacidades e competências, consegues-te destacar noutros pontos que através da faculdade não te consegues destacar. E surgiu por aí, mas também porque já tinha ouvido falar, cada vez se fala mais do LinkedIn e acho que hoje em dia é fundamental ter o LinkedIn, mesmo que não estejamos à procura de trabalho, é uma ferramenta importante para o networking e tudo mais. Fantástico, boa, boa. Mas agora voltando um bocadinho, vai ser difícil, né? Porque vamos fazer aqui uma viagem há 6 anos atrás para aí, ainda tu eras uma garota, não é? Mas já passou este tempo todo, hein? Isto é fantástico, o tempo passa a correr, mas é engraçado, ok? Portanto, eu conheci-te aí há 6 anos atrás, quando tu estavas ainda no nono ano. Já agora queria fazer uma Sim. pergunta. Quando tu eras miúda, tinhas ideia do que é que tu gostarias de vir a fazer? Qual era assim o teu sonho, quando eras mais miúda? Eu sempre tive duas coisas, que foi a medicina, mas sempre foi aquilo, pronto, e ainda hoje é uma área que eu gosto e tudo mais, mas nunca me vi a estudar porque acho que não ia gostar de estudar, gostava só de exercer a profissão, então nunca pensei em estudar isso. E depois foi o direito, porque via muitas séries, agora percebo que era disso, porque já tive cadeiras de direito e odiei por completo, mas que era muito aquilo de ver as séries e toda a gente dizer que tinha o feitio e pronto, e acaba por, na tua cabeça pronto, a ideia vai-se formando através do que as pessoas dizem sobre a tua personalidade, que se encaixa aqui ou ali. E depois também achei que sempre tive facilidade para cadeiras como português e história, então iria ter mais facilidade na área de humanidades do que numa área que tivesse matemáticas ou ciências e tudo mais. Por isso, quando a gente se encontra no nono ano, em que tu vens com a ideia de facto do direito, e é verdade, mas depois mudaste a tua opção, acabaste agora de dizer que a tua ideia foi sempre línguas e humanidades, uma vez que tu Sim, puseste ciências de parte, né? Ou seja, já agora é sim, assim, quando tu sim. pensavas em medicina, era o quê? O que é que te fascinava? Eu acho que eu gosto da parte de cuidar e de tentar descobrir o que é que se passa e assim. Mas depois aquelas cadeiras não, disciplinas de física ou química não me dizem nada e nunca sequer tive muito boas notas nela, então também por isso é que nunca tive assim ideia, nem agarrei nunca a ideia de exercer. Então, se quando colocaste fora a parte das ciências, pensaste nas humanidades, por causa até das características que tu tens e que as pessoas foram dizendo e também das séries que foste Sim. espreitando. Por isso, quando chegas ao nono, o que é que aconteceu aí para tu depois enverdares por outra área? Então eu fiz os meus psicotécnicos contigo e pronto, eu sempre gostei muito de matemática. Acho que a matemática, quando se percebe, é algo interessante, que puxa pela cabeça, tem aquela parte da lógica e sempre foi uma coisa que eu gostei, porque não é, obriga-nos a pensar e estar a fazer os cálculos e tudo mais. E pronto, e quando falei contigo fiquei assim um bocadinho na dúvida, porque disseste lá umas coisas na parte do meu raciocínio e eu fiquei, será que... Então depois pensei na parte das socioeconómicas, que se eu quisesse ir para direito ainda conseguia,
porque tenho sempre o exame português, mas também me dava outras opções porque iria ter que fazer o exame de matemática. Então achei melhor ir por aí. Sempre Ok. conseguia ter um maior leque de oportunidades. Mais tarde, quando fosse para a faculdade, dava para ir para áreas de línguas como para áreas mais económicas ou financeiras. Lembras-te nessa altura que outro tipo de exploração fizeste? Falaste com mais alguém? Foste, tal como estavas aí a dizer, ok, direito sempre pensei porque via nas séries. Quando tu começas a pôr a dúvida que sigo humanidades ou sigo economia, em termos de curso no ensino secundário, para tu teres essa certeza, o que é que tu fizeste de atividades? Ou falaste com alguém? Falaste com algum profissional? O que é que tu fizeste? Sim, eu, na altura eu lembro-me que pesquisei muito os exames que eram precisos para depois entrar para os cursos. Ok. Porque era sempre aquele receio de daqui a uns anos mudo de ideias e depois como é que é? Já não consigo fazer nada, não é? E lembro-me que pesquisei bastante naqueles sites todos, o que era preciso e tudo mais, as profissões que podiam, que cada licenciatura nos poderia dar e tudo mais, mas não falei assim com nenhum profissional, tudo mais, falava com os meus pais e com o meu irmão sobre as diferentes saídas das áreas e tudo mais, mas nunca pesquisei assim também a fundo nesse sentido. Portanto, quando tu escolhes de 0 a 10, quão convencida tu estavas na área certa? Estava 10, porque apesar de tudo sabia que de qualquer das maneiras, se quisesse o direito, conseguia o direito e ainda tinha outras opções, então achei que era a opção certa ali. A ti explica-me lá, como é que correu o secundário para ti? O secundário correu bem, eu acho que sim. Pronto, olhando para trás, é claro que achamos que nos podemos ter esforçado mais e tirado melhores notas, mas apesar de tudo, acho que correu bem. Não, admito que tive dificuldades na matemática, mas eu acho que a matemática de secundário não é fácil nem para os melhores alunos. Uhum. E pronto, e apesar de não ter tido, se calhar, um sucesso enorme a nível de notas, consegui fazer as minhas coisas, não acabei com uma média má, pronto, e acho que foi o suficiente para conseguir entrar na faculdade e tudo mais. Não, acho que às vezes também nós esquecemos quando entramos no 10º ano que as notas de facto contam mesmo muito. E só quando chegamos ao 12º é que por vezes nos apercebemos que no 10º ano devíamos ter tido mais atenção a isso. Às vezes esquecemos disso. Tu estavas a dizer que aí, ao nível do secundário, reconheces que matemática foi uma das disciplinas que te exigiu mais. Em algum momento do teu secundário tu pensaste, epá, se calhar eu devia ter feito outra opção, se calhar é melhor eu mudar de opção? Não, isso nunca, porque também sou. Se entrei ali, acho que tinha que ir até ao fim, não ia deixar aquilo a meio. Por isso, mesmo com dificuldades, nem que tivesse que cheguei a ir para explicações e tudo mais, e sempre melhor ou pior, quis fazer as coisas todas até ao fim e acabar, porque não ia também dar a desistir agora de uma coisa a meio só porque achei dificuldades ali na matemática. Boa. Olha, e já agora em termos de secundário, o que é que te ajudou mais a conseguires ter esse espírito de ultrapassar as dificuldades e se fosse preciso tinhas que estudar mais horas? O que é que te ajudou de facto a seres assim uma rapariga resiliente? Acho que só mesmo, vai um bocadinho de nós e também das pessoas à nossa volta. Acho que é uma coisa que a escola não nos dá. Por exemplo, quando no tempo que andei no colégio, se calhar os professores tinham mais essa preocupação connosco de nos fazer esforçar. Quando se passa para a escola pública, como é um meio maior, acaba por se perder um bocadinho esse apoio por parte da escola em si. Por isso acho que é uma coisa que tem que vir de nós e as pessoas à nossa volta também ajudam, que dizem, não é? Também não nos querem ver em baixo e fazem tudo para que nós tenhamos sucesso e tudo mais. No teu caso, quem foram essas pessoas à tua volta que tu achaste que foram um suporte fantástico? É os meus pais e o meu irmão, não é? Família, é isso? Sim. Olha, e quando chegas ao final do 12º ano, tens que fazer uma candidatura, aí quais eram as tuas opções? Porque mesmo quem vai por economia, não é? Há um grande conjunto à mesma Sim, de sim. opções. Tu acabas por Certo. escolher o quê? Eu escolhi economia, sempre foi a minha primeira opção, porque acho que uma licenciatura tinha. Eu na altura pensei desta forma, achei que a minha licenciatura ia ter que ser em algo mais abrangente e depois, quando me quisesse focaria-me então no mestrado. Não, na minha cabeça não fazia
sentido estar a fazer uma licenciatura numa coisa já muito específica, se eu nem sequer tinha bem a certeza daquilo que eu queria fazer ou exercer. E acho que a economia é uma base muito importante para qualquer uma das áreas da parte financeira, seja finanças, gestão, marketing, é uma área que é importante. E foi mais nesse sentido que escolhi economia, do que em vez de gestão ou finanças, porque na altura havia sempre aquela dúvida de gestão, finanças ou economia, que é sempre o que as pessoas pensam, mas eu acabei por escolher economia porque acho que é a base das outras duas e não faz sentido estar a partir das outras duas que já são mais específicas sem ter a base solidificada. Essa tua ideia veio de onde? De onde é que tu tiraste essa ideia? Foste falando com alguém, falaste com alguns profissionais na altura, já no 12º? Como é que chegaste a essa conclusão? Eu acho que fui comparando os programas das diferentes licenciaturas, portanto a diferença entre as 3 licenciaturas, nas várias faculdades não muda muito, por isso é mesmo só comparar os cursos. E depois também perguntando aos familiares o que é que vocês acham, pronto, porque são pessoas que já têm mais experiência de vida do que nós e conseguem ter uma percepção melhor do que acaba por ser o percurso melhor, porque nós às vezes achamos que temos a razão e eles sabem um bocadinho mais que nós, não é? E não é estar a ser influenciado ou a querer fazer o que às vezes dizem que os pais nos influenciam nas nossas decisões, acho que não é isso, mas também ter em conta que eles já têm mais experiência de vida e que sabem o que é que pode ser melhor ou pior para nós daqui no futuro. Até porque é engraçado porque os teus 2 pais, não é? A formação deles é de gestão, é isso? Sim, E mesmo o meu pai assim, tirou gestão, sim. exato. E eu penso que a tua mãe também era de gestão, certo? Pois agora não tenho a certeza. Eu acho que Eu acho que é, sim. não, acho que sim, O sim. teu O pai meu pai tenho a sei que é gestão, certeza sim. que era, assim, agora a tua mãe também acho que é dessa área. Por Não isso é tenho a certeza. engraçado, eles os dois dessa área e mesmo assim aconselharem-te a irem para economia. Engraçado. E o argumento deles era esse que tu estavas a dizer também, de que é uma área mais abrangente? Sim, Ok. sim, porque eu não tendo a certeza bem do que é que queria fazer ou o que era em concreto cada área, pronto, era bom começar com uma base forte e depois mais tarde no mestrado ou no que quer que fosse aprofundar. Ok. E agora acabei por gostar da licenciatura em Economia e estou a tirar o mestrado em Economia. Ok, manteste fiel aí. Excelente, boa. Olha, e diz-me uma coisa, quando tu candidatas-te, vocês têm que escolher, tens várias opções, tu não escolheste só uma opção na faculdade, né? Quando fazes a tua candidatura ao ensino superior. Foi só a economia que escolheste ou entretanto também foste pondo lá outras alternativas? Eu comecei por pôr o curso de Economia nas várias faculdades, porque para mim a prioridade sempre foi o curso. Há pessoas que dão mais prioridade à faculdade e imagino que querem ir para a Nova e põem todos os cursos da Nova e depois no que entrarem logo se vê. A mim sempre foi a questão do curso, então pus nas faculdades públicas o curso em que havia o curso de Economia cá em Lisboa, pus essas e depois fui, pronto, entre gestão e finanças na altura preferi finanças, então depois pus as faculdades públicas com finanças e entretanto esgotei as opções. E pronto, e foi assim. Depois na primeira fase eu não consegui entrar, candidatei-me outra vez à segunda e acabei por tirar as faculdades com melhor média, pronto, que tinham médias mais altas e depois só as com médias mais baixas no curso também de Economia, Finanças e de Gestão. E também não entrei, depois ainda me candidatei à terceira fase, só como já estava naquele período, candidatei-me a uma faculdade privada, caso não conseguisse mesmo entrar, tinha já um plano B. Também não entrei, depois fui lá à faculdade privada e inscrevi-me no curso de Economia porque era o que eu queria e não fazia sentido estar a ir para outro curso. Depois eu não gostei de estar ali, não foi por a faculdade não ser boa, as pessoas não serem boas, simplesmente não queria estar ali. Eu quando não entrei, para mim aquilo foi um choque, acho que é um choque para toda a gente quando pensamos que acabamos o secundário e entramos na melhor faculdade, mas nem sempre é assim, porque com melhores notas que nós e com o mesmo objetivo que nós há mais centenas de pessoas. E
depois ver que não consegui foi assim, na altura foi um choque enorme para mim. Mas depois com o tempo fui-me habituando à ideia e tentei sempre a procurar aquela história da mudança de faculdade ou procurar outras coisas que pudesse fazer por fora disso para me valorizar, já porque não estava numa faculdade pública. E quando me tentei candidatar à transferência, tive a sorte de entrar, eram 3 vagas e éramos 4 a candidatar Ok. e consegui entrar. Foi assim mesmo no limite. Tu estás a dizer isso com um ar engraçado, a dizer que foi sorte, mas achas que foi sorte ou teve muito trabalhinho aí da tua parte para conseguir isso? Assim, foi sorte porque ali já não. A parte. Foi trabalho porque eu é que tive que ir procurar, porque não são coisas que vão tão divulgadas nos sites das faculdades. Tem que se ligar, tem que se chatear, depois pedir os papéis, foi quase só um mês para ter os papéis todos. Depois tem que se pagar os papéis, porque é faculdade privada, aquilo é uma chatice, mas no fundo, depois aquela parte de parece que éramos só 4 e entram 3, foi assim, sorte. E Mas senti conseguiste. que, pronto, sim, e Yeah, fiquei feliz na altura, fiquei muito exatamente. feliz. Exato. Olha, e como é que foi a recepção dos teus colegas? Porque depois tu chegas ao ISCTE, ainda por cima na altura estavas a dizer que nem sabias bem em que ano é que estavas, portanto estavas ali um bocadinho paraquedas. Como é que foi a recepção dos teus colegas à tua chegada, já no ISCTE? Eu acho que as pessoas não dizem, mas acho que sentem sempre aquela coisa de ela não entrou aqui e agora conseguiu entrar. Mas ninguém diz. Mas acho que parece que sentem isso às vezes, certas coisas. Mas com o tempo depois passa. É só aquela. A parte inicial é que choca mais assim, mas com o tempo depois damos todos bem, é como se É como não se houvesse essa. tivesse estado lá Sim, desde o porque eu início. sentia, acabava por sentir que não merecia tanto estar ali como eles mereciam, porque eles tinham entrado lá pela média e tudo mais, e eu tinha entrado de forma diferente, né? Sim, mas Mas que também te com o saiu tempo do. depois acaba. Mas também te esforçaste Mas imenso para depois, conseguir, não é? Porque tu estavas a dizer uma coisa muito gira no início, quando estávamos a falar de tu teres conseguido este lugar lá no banco, que tu podes não ter uma média muito alta, mas tu tens coisas que sobressais em relação ao resto das pessoas. Que coisas são estas? O que é que tu achas, eu olhando acho para os teus que colegas, por exemplo, alguns dos teus colegas que estão no ISCTE, sim, que sim. tu achas que te sobressai e que te valoriza, não é? Eu acho que apesar de tudo, dão muito valor a conseguir fazer coisas para além da licenciatura, porque mostra que somos umas pessoas que queremos aprender mais e queremos desenvolver-nos e crescer, e o facto de trabalhar ao longo da licenciatura também mostra que temos a nossa independência e lutamos para ter as nossas coisas, e acho que isso são fatores que, pronto, que dão valor porque percebem que a pessoa se esforçou e que quer ser desenrascada e quer alcançar mais, demonstra que, pronto, acho que a proatividade e todas essas coisas que hoje em dia se falam mais, que as empresas dão muito valor, estas pequenas coisas como um part-time num sítio qualquer são muito valorizadas, não pelo sítio nem pelas coisas que se aprendem lá, mas pelo facto da pessoa ter feito as várias coisas e tudo mais. E é claro que também fiz pronto, cursos de Excel e essas coisas que também acabam por destacar, quando há pessoas que não só fazem mesmo a licenciatura. Ou seja, tu és sempre muito proativa, não só em termos de trabalho, porque foste sempre trabalhando, mas depois também acabas por procurar formação extra daquilo que estás a aprender Sim, na licenciatura, é isso? E sim, estas sim. formações que tu fazes, como é que tu, ou seja, se os teus colegas que estão lá contigo no curso não sentem essa necessidade, por, porque é que tu sentes? Ou o que é que te leva, por exemplo, a fazer uma formação em Excel ou outras que tu possas ter feito? Essa necessidade vem do quê? Não sei, eu acho que também tem a ver com ter os meus pais se calhar ligados a essas áreas e ouvimos certas coisas e percebemos que são importantes. Falar com as pessoas que já estão a trabalhar e que já têm experiência, perceber o que é que, quando vamos para o mundo profissional, o que é que de facto é preciso para além da licenciatura, porque eu gosto de trabalhar, a licenciatura deu-me muita coisa, mas também há muita coisa que não me deu e que acho que temos que ser nós a procurar.
isso ao longo da licenciatura é bom porque temos tempo. Quando começarmos a trabalhar 8 horas não há assim tanto tempo Não há para muito isso. tempo. Apesar da licenciatura exigir muito e de exames e de estudar, mas temos tempo. Se eu quiser não ir às aulas, eu não vou às aulas. O trabalho não é bem assim, né? E temos férias e temos essas coisas que... Olha, não te perguntei, mas quando tu acabaste o 12º, aquela questão do direito, voltou outra vez ou não? Não voltou porque tive no 12º ano uma cadeira de Direito e detestei. Tive muito boas notas, mas detestei. Não, achei que aquilo não era... Nunca foi o que eu tinha imaginado que era o Direito. Então Ok. percebi que não, Que não era por ali. não era por ali. Olha, em termos futuros, agora estás a acabar o teu mestrado, portanto estás no início, estás no primeiro ano, até já tens ideia, se calhar, da tua tese, estavas tu a dizer, em termos Sim, sim. de investigação, mas quais são os teus planos futuros? O que é que tu te estás a ver a fazer, de facto, daqui a 3 anos, quando acabares isso tudo, ou daqui a 2, daqui a 2 anos? Sim. Quais são os teus grandes objetivos? Eu agora, assim, pronto, tenho a prioridade de acabar o mestrado, porque também não quero deixá-lo a meio. Mas também estou a gostar de trabalhar agora na parte da área das finanças, que foi uma coisa que nunca me vi assim tão virada para isso e tenho gostado. E tenho pensado em fazer mais coisas nesta área, de cursos, e porque na licenciatura de Economia acabamos por não ter assim tantas bases de finanças e acho que às vezes me faz um bocadinho falta disso, então tenho pensado em fazer mais cursos mais específicos da parte de finanças e tenho o objetivo também de trabalhar lá fora, porque acho que é uma coisa que é muito valorizada depois quando voltamos para cá e é uma experiência que para nós é boa. Porque também não fiz Erasmus na licenciatura, que às vezes toda a gente fala de Erasmus, eu não fiz. Mas pronto, por agora acho que as coisas se estão a encaminhar e acho que aos poucos é que também vou ver. Entretanto, vou continuando a fazer os meus cursos e essas coisas porque acho que são sempre importantes. Disseste aí uma coisa engraçada que é em relação a Erasmus, e ainda por cima tu que estás até a achar que se calhar era giro ter uma experiência fora em termos de trabalho, não o fizeste por algum motivo em especial? Não fiz porque, como sempre trabalhei, também não conseguia fazer e pronto, e houve circunstâncias que também nunca não tive a oportunidade, porque o segundo ano entrei assim de mudança de faculdade, só no último ano da minha licenciatura é que estava estável numa faculdade, então foi assim tudo muito a correr. Não deu a oportunidade. Olha, se voltasses, agora olhando para o teu percurso, porque agora é fácil de falar, não é? Sim. Se olhasses para trás, o que é que farias diferente? Eu acho que é a questão das notas, que eu acho que é mesmo muito importante e nós, quando estamos lá, não damos assim tanto valor, mas é mesmo, não sei, é normal que seja assim, não é? As notas serem o principal fator de decisão em muitas coisas, mas é mesmo muito importante. Há muitas opções que nem nos são dadas por não termos um certo tipo de notas e acho que isso é importante. E se soubesse, se calhar tinha investido mais nessa parte. Para fazer tudo ao mesmo tempo nem sempre dá para ser bem em tudo. Olha, e se tu tivesses agora algum jovem de 9º ano, assim também um bocadinho perdido em termos de opção, o que é que tu sugerias que ele pudesse fazer, ou o que é que tu achas que, com essas idades, o que é que os pode mais ajudar? Tu que agora já és uma pessoa experiente, não é? Eu acho que nós no nono ano não sabemos de todo o que é que nós queremos fazer, vamos um bocadinho pelo que ouvimos e pelo que... Nós temos os nossos interesses, já conseguimos perceber o que é que gostamos, mas vamos um bocadinho ao que nos dizem. Acho que temos que perceber mais ou menos o que gostamos e também o que nos dizem, haver um equilíbrio, porque nós podemos gostar muito de uma coisa, mas também perceber que aquilo não é de todo algo que, pronto, que seja para o futuro ou o que quer que seja. E tentar, e se também se percebermos que não é aquilo que gostamos, há sempre a oportunidade de mudar. E eu olhando agora para trás, eu vejo que ainda sou muito nova e se quisesse ainda fazer outra licenciatura ainda tinha mais que tempo, não era por 2 ou 3 anos que ia, pronto, perder, não era por aí. Por isso acho que dá perfeitamente de entrarmos num curso e mudar, não é por um ano, não é por nada disso.
sempre conseguimos perceber se ao menos estamos no sítio certo e se é aquilo que queremos mesmo fazer. Olha, há alguma coisa que eu não te tenha perguntado e que tu achas que era relevante, já agora deixar aqui? Eu agradeço-te imenso, ok? Falaste aqui coisas super interessantes mesmo, até porque tu és uma pessoa diferente do habitual. E és muito proativa, não é? Ou seja, percebeste, não é a minha média, eu vou fazer outras coisas e vou dar nas vistas na mesma e vou conseguir lá chegar, porque de certeza que no teu estágio, não sei, vocês têm mais, tu no teu estágio tens mais estagiários contigo? Sim, nós somos todos muito novos lá na equipa. Pronto, Okay. eu sou a mais nova, mas é tudo à volta dos 26 e não tenho muito mais que 30 e tais. Então é assim, tudo gente ainda muito nova. Temos outro rapaz que é um ano mais velho que eu, mas também já tinha estagiado noutro sítio, mas somos os únicos estagiários agora. Olha, muito obrigado, está bem? De Pela nada. tua disponibilidade, muito sucesso. Obrigada. Sabes, se a gente não volta a conversar daqui a 3 anos e depois tu dirás para onde é que tu andas, não é? Fico sempre curiosa por saber o que é que vos aconteceu, está bem? Obrigado. Obrigada.